manhã de protestos. Ônibus deixaram de circular e manifestações tomaram conta das ruas. Tarde de mais protestos. Manifestantes saíram às ruas contra as reformas e contra o presidente Temer. Denúncia: a OAB diz que animais do Parque do Córrego Grande em Florianópolis estão passando fome. Sotaque, saúde com sotaque. Chegam a Santa Catarina 40 médicos cubanos para reforçar o atendimento aos municípios. Disputa judicial: nossa equipe entra no prédio do Tribunal de Justiça que ele comprou e afirma estar condenado. Hoje é sexta-feira, 30 de junho de 2017. Seja bem-vindo a mais uma edição do Band Cidade, que está no ar. Olá, uma boa noite para você. Cidades de Santa Catarina tiveram protestos e paralisações nesta sexta-feira. Aqui em Florianópolis, a manhã começou tensa. Os ônibus pararam de circular por 3 horas, isso entre 8 da manhã e 11 horas. Na CONCAP, logo no início da manhã, os trabalhadores se reuniram para votar a adesão à greve. Por unanimidade, os servidores da Companhia de Melhoramentos da capital aprovaram a paralisação. Outros setores do Poder Público Municipal também cruzaram os braços hoje. Na Prefeitura, a maioria dos locais de trabalho aderiram também. Saúde, educação, assistência social, obras, setores administrativos. A maioria já tinham confirmado durante a semana que iria parar. O descontentamento com as reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo governo federal motivou a greve geral que acontece em diversas cidades do estado e também do país. A reforma trabalhista prevê rasgar a CLT, prevê sobretrabalho, que a gente trabalhe mais tempo com o mesmo salário, tenha menos tempo para almoço, que o patrão pode negociar abaixo da lei, inclusive diretamente com o trabalhador, acabando com a proteção do sindicato. Na aposentadoria, prevê que ninguém vai se aposentar, mesmo com a idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulher, como é 40 anos de contribuição, muita gente trabalha sem contribuir. Significa que ninguém vai se aposentar, na média, com menos de 72 anos de idade. No transporte público da capital, a paralisação dos ônibus começou às 8 horas e seguiu até às 11 horas da manhã. A maioria dos usuários são trabalhadores também e vão ser afetados com as reformas. Já passou na CCJ, agora vai para o plenário e vai ser o maior corte de direitos da vida do Brasil, da história do Brasil nos últimos anos. A Prefeitura disponibilizou transporte alternativo através de vans, enquanto os ônibus não estiverem circulando. A Polícia Militar e a Guarda Municipal reforçaram o patrulhamento em toda a cidade. Bom, isso foi de manhã. À tarde de sexta-feira também foi de manifestações aqui na capital. Agora quem nos mostra é o repórter Lucas Miranda. Faixas, cartazes, gritos de ordem. Os manifestantes se concentraram em frente ao terminal de integração do centro, o TICEM. Em Florianópolis pararam os sindicatos de servidores municipais, creches, escolas e postos de saúde. Os manifestantes aqui no centro brigavam contra as reformas trabalhista e da Previdência. Somos os trabalhadores da Eletrosul, da Celesc, que estão paralisados hoje também, em defesa das empresas públicas, porque tem um plano, tem um projeto de, além da retirada de direito trabalhista, de direitos dos trabalhadores e da população em geral, há um projeto de privatização do patrimônio público. Estamos com a maioria da categoria paralisada. Lamentamos que algumas outras categorias não aderiram massivamente, mas tivemos uma boa adesão no estado todo e no Brasil, mostrando a força da classe contra as reformas da Previdência, as reformas trabalhistas. O comércio abriu normalmente, mas alguns sindicatos aderiram à paralisação. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano paralisaram as atividades durante a manhã, das 8 às 11 horas. E fizeram outra paralisação à tarde, entre as 2 e as 5 horas. Durante esses períodos, linhas de ônibus não saíram nem dos bairros, nem dos terminais. O motivo é a greve geral, porque a categoria vai sofrer as consequências como qualquer trabalhador brasileiro vai sofrer. O transporte, da educação, vai sofrer esse corte que está acontecendo. Então, nós não vamos mais ter direito à aposentadoria, nós vamos perder muitos direitos adquiridos na CLT ao longo da vida. Houve bloqueio da Avenida Paulo Fontes até as 5h30 da tarde, quando os manifestantes se deslocaram até a Praça 15.
Um homem foi morto e 4 presos numa operação policial no Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Militar, o grupo cometia furtos e roubos em agências bancárias e carros fortes, principalmente nas regiões do Vale do Itajaí e também Serra Catarinense. Os homens detidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio do Sul. Durante a ação, um caminhoneiro não obedeceu a ordem de parada, atravessou a rodovia a pé, atirando em direção à polícia, que revidou e o suspeito foi morto. E agora uma denúncia. A OAB está investigando denúncias de maus tratos aos animais do Parque Ecológico Córrego Grande aqui em Florianópolis. A reportagem você vê agora. A comissão de... A Comissão de Direitos Animais diz que aves, jabutis, patos e tartarugas estariam sofrendo pela falta de alimentação adequada e pela falta de cuidados veterinários, principalmente nos finais de semana. Ações essas que são de responsabilidade da Prefeitura. Fomos conversar com a presidente da Comissão de Direitos Animais da OAB, Maria Helena Machado, para sabermos com detalhes o andamento das denúncias. Uma das reclamações é que no final de semana os animais ficam sem alimentação, porque os funcionários saem, né, do trabalho até sexta-feira e chega sábado e domingo os animais ali não têm alimentação. É uma das preocupações a ser resolvida também, o remanejo de pessoas que se alternem ali no sentido desses cuidados, né? Ainda segundo Maria Helena, os animais receberão alimentos e cuidados referentes aos locais para serem mantidos cercados, para evitar o contato direto com o visitante. Além do problema citado, existe outro fato bem preocupante, que é o abandono de animais por parte da população, que acaba virando uma bola de neve, pois os animais aqui deixados acabam virando responsabilidade do parque. Então é uma situação que fica cada vez pior. É importante a gente salientar que os animais eles vêm sendo alimentados todos os dias, corretamente, né? Realmente a gente não tem uma equipe de veterinários que a gente possa destinar exclusivamente para a situação do parque, porque essa situação já vem de bastante tempo já. De acordo com as duas entidades, Flora e OAB, uma nova reunião ficou marcada para dia 13 de julho para buscar as soluções adequadas. Olha, não conseguir alimentar os animais de um parque é uma vergonha, hein? É uma vergonha. A gente espera que esse caso seja resolvido. A OAB entrou agora na jogada, nas investigações, para que isso não aconteça mais. Se aconteceu, que não aconteça mais. A seguir, de Cuba, 40 médicos chegam para Santa Catarina para reforçar o atendimento no SUS. A gente volta já já. Agora são 7h01, Band Cidade está de volta. 40 médicos cubanos chegaram nesta semana a Santa Catarina. Eles fazem parte do programa Mais Médicos do governo federal. Os médicos cubanos do programa Mais Médicos vão atender os 35 municípios catarinenses para substituir os outros médicos que já cumpriram o contrato de 3 anos de trabalho. Em Videira, no Meio-Oeste, mais uma médica chegou para auxiliar. Nós recebemos ontem, uma doutora de Cuba, que chegou na nossa cidade e a partir de agora, pelo contrato de 3 anos, que é o contrato que o Brasil tem com Cuba, ela vai estar aqui atuando, na nossa cidade. Vimos, sim, de forma bem positiva, assim, o trabalho deles é bom, assim, a grande maioria das pessoas tem, assim, um bom resultado com eles e eles vão se adaptando, a cada dia, à nossa realidade. Em Arroio 30, a doutora Danais já cumpriu o contrato e agora volta para Cuba. Após 3 anos de trabalho neste maravilhoso país, que sempre tive o sonho de conhecer, eu estou muito feliz. Foi um período de muito aprendizado, troca de cultura, intercâmbio de experiências. Quero agradecer ao pessoal pela acolhida, pelo carinho, pelo respeito e pela confiança. Hoje estou voltando a casa com uma visão totalmente diferente do Brasil, muito feliz
por tudo que eu aprendi. Criado em 2013, o programa do governo federal tem o objetivo de promover a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, levando médicos para atender em locais onde há escassez ou ausência de médicos. Nas unidades de saúde, a presença deles agradou a população. Estudo eles têm, né? Senão não era um médico, né? Eu soube que em Santa Gema tem uma médica cubana, né? Diz que ela é muito boa, ainda não tive a oportunidade de conhecê-la. A gente precisa, né? Meu Deus, a saúde ganha muito com isso. Bom, quando se fala em receber bem os estrangeiros, nenhum país é mais receptivo que o Brasil. Aqui os imigrantes chegaram e ajudaram a construir a nossa história. E desde Cabral até os dias atuais, quem aqui aporta se estabelece e fica. Quanto aos médicos cubanos, não há que se criticar o ingresso desses profissionais numa área tão carente como a da saúde. A população quer médico, se ele é cubano, italiano, alemão, não interessa, é só um detalhe. Mas não há como não questionar a ocupação dessas vagas por médicos brasileiros. Por que não médicos brasileiros? Ainda mais em acordos que não vêm à luz à população. Fazer bondade a Cuba com tantos desempregados que temos hoje no país, me cabe o livre direito da desconfiança. Falando em médico, nutrólogo Omar César Ferreira de Castro, acusado de estuprar pacientes dentro do consultório dele em Florianópolis, foi condenado a 62 anos de prisão, 7 meses e 6 dias de prisão em regime fechado. Este e outros assuntos agora no nosso Giro de Notícias. A sentença reconheceu a prática de 7 estupros, 2 tentativas de estupro de vulnerável, além de 7 contravenções por molestar as vítimas. Os crimes aconteceram entre 2008 e 2016. Omar Ferreira, de 67 anos, está preso desde março do ano passado, quando os crimes foram descobertos. Ele pode recorrer da sentença, mas a justiça negou a possibilidade de fazer isso em liberdade. O advogado de defesa do médico não vai falar sobre o assunto. 2 homens morreram em acidentes de trânsito em rodovias estaduais da Grande Florianópolis na última noite. O pedestre foi atropelado por um carro na SC 401 na capital, enquanto tentava atravessar a rodovia. O homem, que estava sem documentos de identificação, morreu no local. A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Araquari teve muito trabalho para o resgate de um gato silvestre. Depois de capturar o bicho, que estava bastante assustado em uma lavanderia, ele foi recolhido e levado para as dependências do quartel do Bombeiro Militar. E hoje é sexta-feira, dia do Conexão Washington, e o tema de hoje é o título de eleitor americano. Direto da capital dos Estados Unidos, é a vez do nosso colaborador Francisco Evangelista Vieira. Vamos conversar hoje sobre como obter o título de eleitor nos Estados Unidos. Algumas diferenças em relação ao Brasil são bem marcantes. O voto não é obrigatório aqui, portanto, obter o título de eleitor é opcional. Lembrando que os estados têm muita autonomia para criar suas próprias leis, o chamado alistamento eleitoral é feito por cada estado. Isso está na Constituição. Um fato muito curioso é que não existem 2 estados que tenham o procedimento eleitoral 100% igual. A pessoa que se mude de um estado para outro tem que aprender as características locais e não tem o direito de votar no novo estado, nem mesmo para presidente, a não ser que se registre novamente. Os requisitos são ter 18 anos de idade, ser cidadão ou naturalizado e residir no estado. O formulário de inscrição pode ser baixado da internet e deve ser levado à Justiça Eleitoral ou ao Detran. Lembra que vimos no Conexão Washington que a carteira de motorista funciona como uma espécie de carteira de identidade? Por isso o Detran também centraliza alguns outros serviços públicos. Em alguns estados, aqui outro fato curioso, no formulário de alistamento eleitoral se pode optar por filiar-se a um partido político ou simplesmente deixar em branco. Essa filiação não cria nenhuma obrigação, mas dá o direito de votar nas convenções partidárias e de ser candidato por aquele partido. Para as pesquisas de votos, dá uma indicação da votação que se pode esperar para esse ou aquele partido. Mas ter o título de eleitor não representa obrigação
de ir votar nos dias de eleições. O voto continua não obrigatório e não ter votado não implica em punição alguma. Outra curiosidade: quem optar por fazer o título através do site eleitoral nacional encontrará o formulário em 9 idiomas, mais o inglês. E o folheto que informa sobre todo o processo de votar está disponível em inglês e outros 10 idiomas, incluindo as línguas indígenas Cherokee e Navajo. Me faz pensar nos programas sobre imigração que tivemos aqui no Band Cidade. Para votar, muitos estados requerem que se apresente o título de eleitor, outro apenas uma identidade oficial. Mas tudo é checado pelo endereço do eleitor. Se o endereço residencial não conferir com o cadastro eleitoral, fica bem difícil conseguir votar. E você vai ver depois do intervalo aqui no Band Cidade, prejuízo de 14 milhões de reais. Nossa equipe teve acesso no prédio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em São José, que vai ser demolido. Os detalhes depois do intervalo, agora são 7h08. Já já as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Os servidores que trabalhavam no prédio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em São José, que foi desocupado pela falta de condições da estrutura, foram realocados às pressas para o prédio ao lado. O repórter Lucas Miranda foi até o local para mostrar como é que está a situação do atual edifício. 14 milhões de reais de dinheiro público que vão por água abaixo. O prédio adquirido há 6 anos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e transformado em anexo do Fórum, teve os primeiros servidores alocados em 2013. Laudos técnicos mostram que já existiam problemas antes mesmo da ocupação. A descoberta por parte dos servidores de que há pelo menos 4 anos engenheiros apontaram riscos estruturais do prédio, inclusive a possibilidade de colapso, causou a desocupação imediata. A gente verificou, através do processo administrativo que tinha sido instaurado por conta da compra e da reforma daquele prédio, a gente verificou que desde 2014 haviam laudos da Diretoria de Engenharia e Arquitetura do próprio tribunal mandando fazer a desocupação do local, né? Então, desde 2014 com laudos, 2014, 2015, 2016, 2017 com laudos mandando os servidores saírem de lá. Agora que cessou a circulação aqui no prédio, a gente foi autorizado a entrar e mostrar um pouco como está a situação aqui dentro. Por exemplo, nessa viga do 4º andar, dá para ver que a estrutura está comprometida, não tinha manutenção, com bastantes infiltrações. E o problema maior tem sido das quase 50 pessoas que trabalhavam aqui e foram realocadas às pressas, estão nesse prédio aqui em frente. Para conseguir espaço para esses servidores, esses materiais foram retirados do fórum e estão acumulados logo na entrada do prédio desocupado. Agora o grande problema passa a ser aonde os servidores que trabalhavam lá vão poder exercer suas funções e ainda pior, como que os trabalhadores, como que os servidores atenderão o público, né, em que condições que haverá essa prestação de serviço para a população. O Tribunal de Justiça declarou em nota que antes de comprar o prédio, uma empresa especializada foi contratada para realizar uma perícia técnica, avaliando a estrutura e o valor da compra. O tribunal também publicou em seu site que vai processar a Prefeitura de São José e a empresa que construiu o prédio. O edifício será demolido e dará lugar a um estacionamento para juízes e servidores. O descaso em relação à vida do servidor. Durante 3 anos, os servidores permaneceram num local que poderia cair a qualquer momento e o Tribunal de Justiça não fez nada a esse respeito. A polêmica continua, né? Bom, os exames de DNA realizados por um convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde ao UDESC de Lages, que estavam desde abril aí paralisados, voltaram a ser realizados. Os órgãos entraram finalmente em um acordo, os detalhes com Alan Borges. Foi assinado aqui em Lages pela presidente do Instituto de Paternidade Responsável, Rita Medeiros, o termo aditivo que garante exames de DNA gratuitos para a população. Os exames são realizados pelo Laboratório de DNA da UDESC de Lages. O Instituto de Paternidade é quem faz a logística dos testes. Os exames pararam em Lages pelo fato da Secretaria de Saúde do Estado não ter renovado o convênio que expirou em abril desse ano.
O exame de DNA é totalmente gratuito para a população. Nesses 10 anos, foram a total mais de 13 mil testes feitos. Só no laboratório existem mais de 200 exames esperando por um resultado. Um trabalho importante que auxilia principalmente as pessoas de baixo orçamento, que possuem poucos recursos econômicos para pagar um teste particular. A presidente do Instituto de Paternidade Responsável diz que quem ganhará com a renovação é a população. De Lages, Alan Borges. Obrigado, Alan, pelas informações. Bom, em Chapecó foi realizada uma audiência pública para debater a ampliação e a superlotação e também destinação de recursos para o Hospital Regional do Oeste, que atende mais de 300 municípios de Santa Catarina, Paraná e ainda o estado vizinho do Rio Grande do Sul. Por não ter atendimento em seu município, Dona Gema veio de Palmitos até Chapecó para fazer uma consulta. Ela fez transplante de rins há 9 anos e teve que esperar o dia todo pelo atendimento. Sempre fiz meu tratamento aqui. Não tenho queixa, pra mim não tenho, né? Só que tem, né, mais gente que fala que tem que ficar em filas. Essa é a rotina de muitos pacientes que passam pelo Hospital Regional para consultas, exames e procedimentos. Mas muitas dessas pessoas não são de Chapecó, porque a unidade atende mais de 300 municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que abrange 1 milhão de habitantes. E por ser referência em várias especialidades, muitas vezes a unidade fica superlotada, o que acaba preocupando a direção do hospital. Por isso foi realizada uma audiência pública para discutir o assunto. E também tem que focar na atuação dos médios hospitais da região. Esses hospitais que estão nos satélites ao regional podem atender a média complexidade e desafogar. Além disso, tem que preocupar se o nosso regional, nosso KRO, não está servindo de ambulatório para as demais prefeituras da região. Por ano, o Hospital Regional também trabalha no vermelho, com aproximadamente 10 milhões de reais. Outro problema enfrentado é a tabela defasada do Sistema Único de Saúde paga pelos procedimentos. Então nós precisamos corrigir isso e eu acho que temos que chamar a região, prefeitos, vereadores, deputados e levarmos para o Fórum Parlamentar Catarinense em Brasília, que deverão apresentar ao Ministro da Saúde, ao Ministério da Saúde, para que a gente possa, evidentemente, tentar pelo menos amenizar essa situação. Uma nova ala está sendo construída no Hospital Regional. Serão 165 novos leitos. Isso representa 60% a mais da capacidade instalada. A obra deverá ser concluída até agosto e entrar em funcionamento em 2018. Bom, o problema da superlotação do Hospital Regional do Oeste é o problema de todos os hospitais de Santa Catarina e do Brasil todo. Primeiro a pessoa vai no posto de saúde, aí mandam ir para a UPA. Vai da UPA, mandam ir para o hospital. É um jogo de empurra, o que a população quer é ser atendida, o que a população quer e exige é um atendimento digno de saúde. É difícil, é um desafio. Quem sabe um dia a gente chegar lá. Hoje ainda estamos devendo muito nessa área. Bom, o Band Cidade desta sexta-feira termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana e até segunda-feira.